Você precisa participar de uma entrevista de emprego e não sabe nem imagina que perguntas vão te fazer? Ah, vem comigo, eu posso te ajudar nisso. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz hoje aqui nessa quarentena ainda matutando, tentando uma maneira de te ajudar para essa próxima entrevista de emprego que eu sei que você vai ter que passar por ela assim que essa quarentena acabar. E para isso eu selecionei 6 perguntas que são muito pertinentes, são muito utilizadas nessas entrevistas e eu vou estudar com você, a gente vai ver algumas estratégias legais para que você mande muito bem ao longo do processo. A primeira dessas situações, na verdade, não é uma pergunta, mas sim um comando que o entrevistador pode te dar no intuito de fazer um warm-up, ou seja, de fazer um aquecimento ali. Então ele pode te perguntar: Tell me a little about yourself. Tell me a little about yourself. Ou seja, me fale um pouquinho de você. Aí você pode pegar o seu arsenal de recursos básicos de inglês, mesmo com recursos gramaticais básicos, dá para você mandar bem. Por exemplo, você pode dizer utilizando o verbo to be, I am 35 years old, ou utilizando o simple present, I live in São Paulo, ou utilizando o simple past. No caso, por exemplo, se você fez uma viagem para o exterior o ano passado, você pode dizer I traveled abroad last year. Legal, né? Você está vendo que com coisas bem básicas do inglês você pode se virar muito bem nessas entrevistas. Agora sim, uma pergunta. Número 2. Why do you want to work for us? Why do you want to work for us? Falando de uma maneira mais espaçada. Por que você quer trabalhar para nós? Isso é muito comum também em entrevistas. E aí você pode dizer coisas do tipo I know this is a great company, ou seja, eu sei que essa é uma grande empresa. Ou como é que você poderia dizer, por exemplo, eu sempre quis trabalhar aqui. I've always wanted to work here, ou seja, eu sempre quis trabalhar. I've always wanted to work. Ou então você pode dizer I'm sure I can contribute to the growth of the company. Olha que coisa mais linda. Eu sei que eu posso contribuir para o crescimento dessa empresa. I know I can contribute to the growth, crescimento of this company, dessa empresa. Lindo, né? Situação número 3. What are your weaknesses and strengths? Que nomes esquisitos, né, teacher? Weaknesses, fraquezas, e strengths, pontos fortes. Ou seja, quais são os seus pontos fracos e os pontos fortes. Eu acredito que numa entrevista de emprego é legal você sempre manter um esquema de sinceridade, mas mesmo que você fale a respeito de alguns pontos fracos que eventualmente você tenha, sempre deixe claro que você está sempre buscando uma melhoria. Então você pode dizer, por exemplo, como qualidades: I am determined, I'm focused, I'm hardworking. Olha só, todas as situações utilizando o verbo to be. I am. E no caso de fraquezas, você pode dizer que, por exemplo, I'm a little inexperienced. Eu tenho um pouquinho não sou muito experiente nessa área, but I'm trying to help. I'm trying to improve on that. Ou seja, eu estou tentando melhorar nisso. Sempre com esse viés positivo. Situação número 4. Aí você pode pegar a sua caixinha de ferramentas gramaticais e tirar um can, que é um modal que fala de possibilidades, né? Coisas que você pode ou não pode fazer. Porque a pergunta pode ser Can you drive? Ou Are you willing to travel? Ou Can you travel? Nesse caso, o entrevistador está querendo saber se você tem algum problema com viagem, se você pode viajar ou se você pode, inclusive, dirigir. Uma maneira legal de você se expressar com o mínimo de gramática através desse modal can. Situação número 5, com a pergunta Do you prefer to work independently or on a group? Nesse caso, o entrevistador quer saber se você prefere trabalhar mais individualmente ou mais em grupo, se você prefere essa integração com grupos. E aí ele pode utilizar independently, ou seja, de uma maneira mais independente, or working on groups, ou seja, com grupos de pessoas. Aí você pode utilizar
né, ele está perguntando se você prefere uma coisa ou outra, você tem duas maneiras de falar a respeito de preferências. Você pode simplesmente utilizar o verbo prefer, I prefer to work independently, ou I prefer to work on groups. Ou você pode utilizar um priminho ali do prefer, uma coisa que é equivalente, que se chama would rather, ou seja, a abreviação vai ficar I'd rather. I'd rather work. I prefer to work. Qual é a diferença? Quando você utiliza prefer to work, você tem um to entre os dois verbos, prefer e work. No caso de rather, esse to cai fora, fica I'd rather work. Mas aí dá no mesmo, você pode usar um ou outro para falar de preferências, no caso se você prefere sozinho ou trabalhando em um grupo. Situação número 6. Agora você vai ter que usar suas habilidades de mãe de Ná, porque o entrevistador vai querer fazer um exercício de futurologia com você. Ele vai te perguntar, pode perguntar, como você se vê daqui a 5 anos. Como é que você pergunta isso então? How do you see yourself in 5 years? Né? Você não, ele te pergunta, né? How do you see yourself in 5 years? Como você se vê em 5 anos? Nesse caso, você pode, por exemplo, utilizar duas estruturas no inglês, estruturas essas que são aprendidas a nível um pouquinho lá, vamos dizer, intermediário, que se chamam Future Perfect e Future Continuous. O Future Perfect é utilizado para você dizer sobre coisas que vão ter acontecido no momento específico do futuro. Então você pode dizer, in 5 years I will have finished my MBA, ou seja, eu terei terminado. Will have finished, com verbo no particípio. E se você também pode dizer sobre uma coisa que vai estar acontecendo, no caso usando Future Continuous com in 5 years I will be studying a lot, ou seja, eu vou estar estudando pra caramba. Isso mostra o interesse, né? Mostra coisas que você vai ter terminado e coisas que você vai estar fazendo. Legal? Gostou dessas dicas para entrevista de emprego? Você acha que eu contribuí para a sua preparação para isso? Se você responde sim, vou te pedir aquele baita trio pra gente, que você dê uma mega curtida nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo para pessoas que também vão passar por esse processo de entrevista. Um grande abraço, vejo vocês next!